A verdade, quando a gente olha para a revelação bíblica, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo revelado ao longo da Escritura Sagrada, como o Zé falou, do caminho da grande história. Então, quando a gente vai falar para uma criança, por exemplo, se a gente quiser sistematizar, dogmatizar, doutrinar essa criança e colocar em termos conceituais, a gente só vai complicar aquilo que é simples, que a verdade é Jesus Cristo, a verdade é encarnada numa pessoa, e é a verdade que trouxe a boa nova de que há uma esperança nesse mundo caótico. Então, se eu fosse ensinar para uma criança de 10 anos, eu começaria contando uma história ao invés de fazendo uma dogmatização, colocando conceitos acerca da verdade, mas contaria uma história. A história é em relação a Cristo. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 606 aqui no nosso canal no YouTube e também no Spotify e várias plataformas digitais. Galera, é o seguinte, deixa eu dar alguns recados aqui antes de você assistir a esse BTcast. O primeiro recado que eu quero dar é o seguinte: sim, alguns episódios sumiram do Spotify, a gente já tá vendo o que aconteceu. Alguns de fato nunca mais vão voltar pro Spotify. Ou melhor, vão voltar, mas vão voltar com uma nova edição, porque no começo do podcast nós utilizávamos várias músicas e isso pega nos direitos autorais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então é bem provável que muitos BTcasts a gente tenha que reeditar e lançar de novo eles para você ouvi-los no Spotify. Mas você que estava maratonando no Spotify, você encontra todos os BTcasts no nosso site, bibotalk.com. Beleza? A segunda coisa, neste episódio que você vai ver agora, galera, se você tem o hábito de ouvir somente o BTcast, agora a maioria dos BTcasts tem imagem lá no YouTube. Você que está aqui no YouTube, já chega dando aquele like, aquele comentário para ajudar a engajar esse novo formato. É o seguinte, esse episódio nós gravamos ao vivo no BTD que teve em parceria com a FLAM, Faculdade Latino-Americana. E já aproveitando para dar os recados paroquiais aqui no começo desse vídeo, galera, você quer estudar teologia reconhecida pelo MEC, uma teologia que tem o reconhecimento do MEC, ou seja, vai te dar um diploma reconhecido pelo MEC, um certificado, tá? Reconhecido pelo MEC, que te possibilita fazer pós-graduações, né, como doutorado, como no caso mestrado, depois um doutorado. Então, você pode estudar na FLAM, na Faculdade Latino-Americana. A FLAM tem uma teologia reformada, missional, dialogal, muito voltado para missões, e você pode estudar na FLAM tanto online como também presencial. Não esquece de usar o cupom BIBO10, tá bom? Usando o cupom BIBO10, põe na tela aí, Jenny, você tem 10% de desconto, tá bom? E aproveita, e aí também o pessoal já sinaliza que você veio por nossa indicação. Galera, Vitor Fontana, que você conhece aqui do Bibotalk, é um dos professores da FLAM e tem um monte de gente boa como o Vitor lá dando aula, tá bom? Então quer estudar teologia reconhecida pelo MEC, vai na FLAM. O link está aqui e não esquece de usar o cupom BIBO10. Beleza? Simbora então para este episódio que tá sensacional. Muito bem. Começa mais um BTcast ao vivo, gravado no BTD em parceria com a FLAM, direto da Casa da Rocha. E a galera gostou? Estamos ao vivo gravando este BTcast e a galera fez umas perguntas aqui. O tema foi sobre teologia bíblica. Tivemos aqui palestras incríveis com Saião, Vitor Fontana e Fábio Ito, falando sobre teologia bíblica. E é o seguinte, a gente não... E o Zé Bruno, que é o pastor da casa, que não estão aqui, eu esqueci, quem não é visto não é lembrado. Mas é isso, gente, foi um BTD muito legal, obrigado pelas palestras de vocês aqui. O Saião teve que sair, o Zé Bruno também teve que sair, aí o Guilherme Nunes assume aí também, né? Uma pergunta que fizeram aqui, eu não sei onde ela tá, mas fizeram essa pergunta. Como relacionar teologia bíblica com os outros saberes? É possível relacionar teologia bíblica com filosofia, com sociologia, com história, com os outros, com psicologia, por exemplo, né, que está muito em voga agora porque está todo mundo maluco. Alguém aqui com bebê reborn? Não? Não, né? Então, mentira! Para! Mas assim, como é que a gente relaciona teologia bíblica com outras áreas do saber? Assim, é possível essa relação ou a Bíblia
E a teologia bíblica, no fundo, ela está presa a uma religião, ela está presa ela é muito contextual e é um livro religioso que pertence aos cristãos somente. Eu começaria dizendo que se você não faz essa conexão, você está fazendo essa conexão sem saber, sem perceber. Porque, do ponto de vista metodológico, só se faz teologia bíblica em diálogo com os outros saberes das humanidades. Você precisa dos outros saberes das humanidades para produzir teologia bíblica, porque você passa por processos que não dispensam esses outros saberes. Então, para você lidar Victor, com... Desculpa, não, eu queria que tu explicasse, eu não estou entendendo como é que eu não... Por que não se dá para fazer teologia bíblica sem os outros saberes? Era o que eu ia falar agora. Desculpa. Brincadeira, Bíblia, brincadeira. Era o que eu ia falar agora, mas eu não precisava falar desse jeito. Não, eu merecia. Então, o que acontece? No processo de fazer teologia bíblica, você vai, em primeiro lugar, lidar com texto e interpretação de texto. Então, as áreas das humanidades que lidam com o texto são necessárias. Se você está lidando com o texto sem usar os saberes das humanidades que lidam com o texto, você simplesmente está lidando com o texto sem saber, sem ser deliberado, sem ser intencional a respeito do uso dessas disciplinas. A mesma coisa diz respeito às questões contextuais do mundo bíblico, a história, a arqueologia, etc, etc. Então, no simples fazer, no processo de fazer teologia bíblica, isso já se inicia lidando de maneira bem óbvia com algumas dessas disciplinas das humanidades. Para além disso, existe uma outra questão anterior ao processo de chegada ao texto, que é a discussão hermenêutica. Antes de fazer teologia bíblica, a gente está discutindo hermenêutica. Como o texto vira conhecimento. Então, instantaneamente também, antes de ter alguma teologia bíblica, você já está lidando com algumas áreas do saber das humanidades. Depois que você já tem teologia bíblica produzida, se essa teologia bíblica produzida vai dialogar com outras áreas do conhecimento humano, aí é uma questão de intenção. Você pode fazê-la dialogar, e aí a gente tem uma discussão enorme, principalmente a partir do século XIX, de saber se a teologia bíblica ocupa algum espaço relevante dentro da produção de conhecimento humano. Então, o surgimento da teologia liberal, a tentativa da neo-ortodoxia, são tentativas justamente de dizer, dentro daquilo que se produz de conhecimento humano, e aqui eu estou falando especificamente dentro da universidade, existe espaço para teologia, qualquer uma que seja, e a bíblica inclusa. E aí é dever, talvez, daquele que se propõe a estudar a Bíblia formalmente, de tentar inserir o conhecimento da teologia bíblica nesses espaços da produção de conhecimento humanístico nas universidades, que é um baita de um desafio. Termino dizendo o seguinte: esse baita de um desafio se faz necessário, porque infelizmente, a nossa intelectualidade acadêmica, eu diria especialmente brasileira, global também, mas no Brasil isso é muito pronunciado, é uma intelectualidade que conhece pouquíssimo a respeito de religião e conhece pouquíssimo a respeito de como os textos religiosos funcionam, e a Bíblia se insere nesse espaço também. E aí, será que a gente carece, então, de teólogos públicos que consigam fazer bem essa ponte, né, da teologia bíblica com sociologia, história, entre outras áreas do saber? Será que a gente está carecendo disso? Eu creio que sim. Eu vou contar uma história aqui, uma experiência com os avaliadores do MEC. A FLAM, ela é reconhecida pelo MEC, ela é avaliada, e havia uma compreensão de que os avaliadores do MEC não gostavam muito desse diálogo entre teologia e as demais ciências. E nós escrevemos o nosso PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional. Trabalhamos nesse projeto e resolvemos ali, numa época, tirar tudo aquilo que parecesse religioso. Nós recebemos os avaliadores do MEC
eles começaram a olhar, ver toda a estrutura da FLAM e falaram assim, vocês são uma missão, não é? Falou assim, somos. Nossa mantenedora, os Jovens da Verdade, uma missão. E aí eles começaram a falar assim, então, nós não estamos vendo isso tanto no PDI quanto no conteúdo programático. E os avaliadores do MEC, eles estavam nos orientando a que isso fosse mais claro. Confessionalidade. A confessionalidade, a missão, o diálogo entre a teologia e as demais ciências. Então, além de ser possível, é algo que é desejável, tanto pela igreja quanto pelos organismos bíblicos, né? Públicos, melhor dizendo. Então, é importante a gente entender que esse diálogo entre a confessionalidade e as demais ciências não encontra hoje barreira na questão institucional. A barreira, muitas vezes, é nossa. Isso é para você que fica dizendo assim, ó, ai, aquela faculdade é reconhecida pelo MEC, viu? Para de falar besteira. Essa barreira, muitas vezes, é nossa, que não queremos dialogar com as outras ciências, mas não das outras ciências em relação à confessionalidade. Para quem não entendeu o que eu falei, se usava muito esse argumento, e ainda se usa, tá? Tipo assim, seminários que não são reconhecidos pelo MEC, desvalorizar teologicamente aqueles que são. Não, porque o nosso seminário não se submete às normas do MEC, porque acaba com a confessionalidade. Isso é mentira, já tem algum... Aliás, quando eu participei do processo de uma faculdade que eu trabalhei, já não era um problema ser confessional. Para ver como essa crítica está muito atrasada. Então, assim, o pessoal usava muito isso, assim, não, a gente não precisa se submeter ao MEC, né? O MEC precisa se submeter a nós. Eu cheguei até a ouvir isso uma vez, né? Então, assim, não tem nada a ver, uma faculdade reconhecida pelo MEC. Sim, o MEC exige algumas disciplinas, né, que tem que ter, e é maravilhoso que essas disciplinas tenham num curso de teologia. A maior avaliação do MEC nem tanto é a imposição de algumas disciplinas, é com relação ao corpo docente, ter ali mestrado, doutorado, serem credenciados. E, por exemplo, a FLAM, ela tem hoje uma pós-graduação em línguas originais, né? Em teologia bíblica, em teologia e ministério, teologia pastoral, e tudo com reconhecimento do MEC e sem nenhuma dificuldade. Legal. Guilherme Nunes, uma pergunta que vai misturar um pouco de teologia bíblica com teologia sistemática e histórica, quem sabe? E quem fez foi o PEX, mentira. A pergunta diz o seguinte, nascemos culpados de algo que não escolhemos ser ou viver? Como assim? Tipo, o fato de que foi pago uma dívida que eu não fiz. Ou seja, como internalizar esse sentimento de culpa e dívida de forma consciente? Deu para entender mais ou menos a pergunta? Bom, nós de fato herdamos o pecado de Adão. Isso é um fato que Paulo ele destrincha lá em Romanos capítulo 6, capítulo 5, e as implicações é no capítulo 7. Então isso é um fato. Agora, nós não somos condenados somente por ter herdado o pecado de Adão. Nós somos condenados pelos nossos próprios pecados e pela nossa rejeição a Cristo. Então, o fato de a pessoa não crer em Cristo e ir para o inferno e receber a punição eterna, etc., isso não vem somente por ter dado isso, vem por a sua rejeição. Eu sempre digo isso porque quando eu falava em universidade e tal, geralmente levantavam a questão, vocês vão para o inferno pelo pecado de Adão. Eu disse, beleza, você pode não estar entendendo isso, mas entenda, nós vamos pelo nosso próprio pecado. Essa é a primeira coisa que precisa deixar aí bem clara, tá? Agora, com relação a herdar o pecado de Adão e assim sermos também culpados por isso, a nossa sociedade, por ser muito individualista em termos disso, não consegue captar o que é viver dentro de uma sociedade com representatividade, no fato de que os nossos pais nos representavam. Os nossos pais tinham ali com eles a responsabilidade de representação nossa. Assim como nós temos hoje por presidentes, por outras questões. A nossa sociedade ela não consegue captar isso tão bem, mas a sociedade bíblica, na época, ela lida melhor com isso, de alguém que estava lá e que tudo que ele fizesse seria naturalmente o que eu faria. E eu estou ligado profundamente a ele, porque nós somos, de alguma forma, ele é a cabeça e eu sou o corpo.
Então, uma das coisas que Paulo quer mostrar em Romanos capítulo 5 é que nós estávamos tão ligados a Adão que é como se fôssemos uma extensão dele e não faríamos nada ao contrário do que ele fez ou do que ele não fez. Hashtag somos todos Adão. Somos todos Adão. Então, dizer, por que eu sou condenado por aquele pecado, você só diz isso se você não conseguir perceber que você estava ligado a ele de alguma forma. Seja por federação, ou seja, eu estou, em termos formais, ligado a ele, ou por estar lá nele em alguma esfera seminal, estar um pouco lá dentro de Adão. Aí vai depender das escolas, eu não quero entrar nessa questão, vai confundir tudo. Mas entenda só isso. De alguma forma... Sabe que falar isso já confunde, mas continua. O texto bíblico quer que a gente entenda que nós estávamos profundamente ligados em Adão de uma forma tão intensa que é como se fôssemos um só corpo com ele. Agora, Paulo vai além e deseja mostrar para a gente que a nossa ligação com Cristo e a ligação que Cristo quer é muito mais profunda do que tínhamos com Adão. E isso é importante por quê? Porque as pessoas costumam colocar Jesus somente como um outro Adão. Jesus é um novo Adão. Jesus não é apenas outro. Um Adão superior. Ele é um Adão superior. Então, às vezes as pessoas, ele foi no deserto ser tentado para ver se conseguia. Eu não vejo assim. Ele foi lá para vencer. Ele não é o mesmo Adão. É tanto que na genealogia de Lucas, você tem a genealogia que desemboca onde? Na tentação de Jesus. E onde é que começa a genealogia de Lucas? Em Adão. Então, Lucas começa a sua genealogia em Adão, ao contrário, aí vai, e quando chega em Adão, vai para o deserto. Só que no deserto, agora no livro de Lucas, quem vai é Jesus. E lá, Jesus não vai nem para piscar diante do diabo. Ele foi lá para ser tentado, e ele foi? Eu entendo que não. O diabo nem tentar conseguiu. Ele tenta, come isso aí, Jesus responde. De alguma forma, e aqui eu estou com Nijaya Gupta e outros como Carson, afirmam que, de alguma forma, a gente precisa olhar esse segundo Adão como realmente superior. Ele não veio para tentar, ele veio para vencer. Ele já veio como aquele que venceria, e etc. Uma das maneiras que eu gosto de pensar nessa questão é a seguinte: a gente parar de pensar em Adão como indivíduo e começar a pensar em Adão como o Antigo Testamento pensa em Adão. Comunidade. Não? É quase isso. Eu lembrei do Shed, o Homem Comunidade. Eu amo esse livro do Shed. É quase isso, cara. Mas assim, o que o Gui trouxe e essa comunidade que você está trazendo, no que temos comunidade com Adão? No fato que Adão é a palavra hebraica para designar o indivíduo Adão e também para designar humanidade. Então, Fábio, você é um passarinho? Não, né? E você também não é um cavalo, né, Gui? Acho que não. Não, também. E só a minha esposa acha que eu sou um gato, mas não um animal biológico. Nós somos humanidade. E como humanidade, se a gente entende o que é o ser humano e o que o ser humano faz, fica muito fácil encontrar a nossa comunidade com esse Adão. A pergunta teórica, como é que eu herdei o pecado de Adão, é até uma pergunta teórica que você faz para quem elaborou uma resposta teórica a partir do texto. Agora, quando você olha para o que o texto realmente está dizendo, que a gente tem comunidade com essa espécie que é a humanidade, que é falha e que faz o que faz, basta um olhar para dentro, basta um olhar para si, basta um olhar para o próprio passado para entender, realmente, eu sou um patife, cara. Eu sou um bicho estragado, que faz coisa estragada. Então, um dos grandes problemas da teologia sistemática divorciada da teologia bíblica é que a teologia bíblica o tempo todo vai olhar para essas discussões próprias da sistemática e vai dizer, escuta aqui, onde que você está indo? Eu só estou falando que vocês são tudo bicho, gente que erram, tá bom? O texto bíblico aqui só está dizendo isso, que vocês são tudo bicho, gente, igualzinho que nem Adão, que erra pra caramba. Ou você vai me dizer que você
Eu tô com 41 anos de idade. Pô, se eu tivesse 2, eu já sabia um monte de vezes que eu já tinha errado. Com 41, eu só não sei as que eu esqueci. Agora você vem com barba na cara nessa altura do campeonato, por causa de uma teoriazinha, de um jeito de articular uma coisa, questionar isso. Me diz, se você é perfeito e não errou até agora, a gente invalida a teologia do pecado, a martiologia tal qual está posta dessa forma. Agora, se você já caiu alguma vez, e a outra coisa é que essa pergunta, é óbvio que eu não estou querendo ofender quem a fez. Quem a fez faz no intuito de um diálogo intelectual, que é válido. É válido. Agora, essa pergunta, quando ela é uma pergunta que de fato aflige alguém, me faz ponderar se esse alguém percebe o que é pecado de verdade. Pecado não é um conceito abstrato que Deus bolou de maneira arbitrária no céu para ficar observando cada um de nós com uma lupa para saber, hoje a Adriana orou em pé e não orou de joelho, hein? Hoje vou pesar a minha mão. Esse é o pessoal da Assembleia. Né? E o orou de pé e não orou de joelho foi uma alfinetada desnecessária que eu dei na congregação, mas tudo bem. Isso é uma outra história, desnecessário, gente. Né? Mas assim, ou então, por outro lado, o Milton hoje mentiu o peso dele, hein? Não, gente. Isso não é o conceito de pecado que a gente olha no texto bíblico. Pecado no texto bíblico é Davi sacrificar um pelotão de soldados inocentes para encobrir a mulher que ele engravidou, que pertencia a outro. Isso é pecado. Pecado é concreto. É o que você faz de concreto para prejudicar os outros, e quando você prejudica os outros, você estraga a criação, e ao estragar a criação que Deus fez, você desonra o próprio Deus. E todos nós já fizemos essas coisas. O pior, todos nós já fizemos essas coisas contra as pessoas que nós amamos. A gente faz isso contra os nossos pais, a gente faz isso contra os nossos cônjuges, a gente faz... Então, quando a gente tem a consciência de que pecado é um prejuízo concreto para pessoas reais, originados das minhas atitudes egoístas, e que isso ofende ao próprio Deus e também as pessoas que são prejudicadas, aí essa pergunta fica com menos sentido, embora a discussão intelectual seja legítima. Boa. O Fábio Ito lançou a pergunta: como saber se aquilo que eu estudei é verdade? Dizem que você fez essa pergunta. Mas ainda estou sem entender. Risos. Poderia explicar... Está aqui na pergunta. Poderia explicar como se eu fosse uma criança de 10 anos? Risos. E aí, poderia explicar como se eu fosse uma criança de 10 anos? Para ensinar uma criança de 10 anos, eu vou chamar minha esposa, que é pedagoga. Olha aí. Mas a verdade, quando a gente olha para a revelação bíblica, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo revelado ao longo da Escritura Sagrada, como o Zé falou, do caminho da grande história. Então, quando a gente vai falar para uma criança, por exemplo, se a gente quiser sistematizar, dogmatizar, doutrinar essa criança e colocar em termos conceituais, a gente só vai complicar aquilo que é simples, que a verdade é Jesus Cristo, a verdade é encarnada numa pessoa, e é a verdade que trouxe a boa nova de que há uma esperança nesse mundo caótico. Então, se eu fosse ensinar para uma criança de 10 anos, eu começaria contando uma história ao invés de fazendo uma dogmatização, colocando conceitos acerca da verdade, mas contaria uma história. A história em relação a Cristo. Existem várias coisas que precisam ser notadas. A primeira é o seu senso de comunidade. A verdade não é solitária. O que você aprendeu, você tem que conferir na história. Você tem que conferir em comunidade. Então, por exemplo, será que isso é verdade mesmo? Será que isso aqui está certo? Deixa eu ver os meus pais, as minhas referências. É por isso que é importante a teologia histórica. A teologia histórica vai perguntar o que é que Calvino, o que é que Armínio, o que é que Lutero pensava sobre aquilo. Então,
nos meus estudos, quando eu estou estudando perspectivas, eu sempre tento encontrar as raízes dessas perspectivas, porque esse senso de comunidade vai me ajudar a pensar que eu não estou viajando na maionese sozinho. Então, às vezes, você está na internet, ouvindo a galera do YouTube, aí tem uma galera lá que... Não o canal do Vitor, né? Não quero sair ofendendo. E aí o cara fala uma coisa lá, o pessoal vem me perguntar no Instagram e pergunta assim, realmente a palavra no hebraico, quando você fala e assopra, dá igual a Jesus Cristo no Antigo Testamento? Eu não quero falar literal, porque senão vai ficar muito na cara, eu não quero confusão, não. Hein? É gravado esse negócio. E aí eu digo, o que eu digo? Eu não quero ser mal educado, não quero dizer, isso é loucura, olha o que esse cara está falando. Mas eu fico pensando, de onde esse cara tirou isso? Qual é o senso de comunidade? De onde veio? Na história da igreja, de onde é que vem isso? Quando você faz essa pergunta, vai ser necessário, então, procurar a verdade com responsabilidade. É por isso que a procura da verdade deve vir acompanhado com esse senso de responsabilidade. Eu estou à procura de algo que é sério. Então eu preciso ir atrás das raízes daquilo. Então você vai lá em Calvin, você vai lá em Lutero, você vai lá nos pais. Isso é uma forma que você pode, nos primeiros pais, nos teólogos de referência do Brasil atualmente. Você vai atrás de pessoas. Então sempre lembre disso. Como é que eu sei que isso é verdade? Olha, tem um bocado de coisa para ser feita, mas vamos destacar uma. Vá atrás de estar em comunidade com a verdade que você aprendeu. Eu acho que eu poderia acrescentar nessa discussão, porque o Ito falou que a verdade é uma pessoa. Então, acho que a gente já começa assim, eu acho que a verdade mesmo, plena e pura, a gente não tem acesso, em última análise. Porque o acesso que a gente tem a Cristo já é mediado pela história, de alguma forma. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade também nesse caminho, na busca pela verdade, porque a verdade é Cristo. E Cristo nos está acessível hoje por meio do Espírito Santo, que comunica, obviamente isso é um testemunho interno importante. Eu acho que, complemento ao que o Gui falou, é o complemento do testemunho interno do Espírito, que obviamente é um Espírito que age em comunidade, mas eu acho que esse lance da contingência histórica também a gente precisa ter um pouco dessa humildade de saber que a verdade mesmo, em caixa alta, Deus a gente não tem acesso de forma plena, né? A gente só vê como espelho hoje em dia, entende? Mas a gente tem acesso a uma verdade, a gente procura fazer uma teologia verdadeira. E aí uma teologia verdadeira vai ter esse aval dos pais. Mas ainda assim, esse aval dos pais, eu colocaria uma problemática, é que ainda assim, essa busca pelos pais e pelos antigos não é uma garantia também de que eu estou estudando a verdade, em última análise, porque os pais também erraram, né? Os isso pais é também, né? Tipo assim, eu digo que é importante eu ter um testemunho histórico, mas às vezes algumas discussões elas podem ser até mais modernas, ou talvez não tenham um lastro histórico tão alto, mas são discussões importantes, como, por exemplo, o ministério feminino. Se eu vou procurar às vezes na história, talvez eu não vá conseguir falar de uma ordenação feminina, eu não vou ter esse lastro histórico, porque é uma discussão um pouco mais recente, é uma discussão boa, né? Entre outros temas teológicos, mas eu queria só tentar entender isso, assim, às vezes buscar os pais ou buscar as comunidades não é o único caminho e também não é a certeza da, tipo, opa, isso aqui é verdade porque Agostinho falou. Quando eu falo de... Boa. Quando eu falo em senso de comunidade, vai além dos pais ou além dos reformadores. Vai no senso de que eu estou dentro de um bonde que está andando, que tem pessoas que pensam junto comigo. Então, por exemplo, quando a gente está lidando com a questão do ministério feminino, é muito importante que, na hora que a gente for fazer aquela exegese que a mulher dará à luz, será salva, dando à luz a filhos, que a gente olhe para aquele texto complexo e não queira inventar a roda. De que, de alguma forma, a gente tem que ir atrás de estudos, a gente tem que ir atrás de vozes. Vou colocar assim, que na filosofia hermenêutica, em Gadamé, a gente usa a questão das vozes, que falam a mim enquanto eu falo com o texto. E não as vozes da sua cabeça, né? Para deixar bem claro. Isso é bem claro. São muitas, né? Então, quando eu falo de testemunho de outro, ou dos outros, é esse testemunho das vozes e tal, não só dos pais, etc. Então é esse ponto. Agora, um ponto importante para fechar é que a verdade, em termos mais de central, e aqui é importante, central,
ela vai ter, sim, o ecoar e o testemunho de todos, da igreja como um todo. Então, quando a gente fala de Jesus, no seu aspecto mais essencial, a igreja tem algo para falar dele, em termos singular. Eu não estou dizendo que todas as tradições vão concordar. Eu não estou dizendo que a tradição luterana não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, de alguma forma, seja em outras palavras, a gente tem um Jesus que a gente conhece e a gente proclama. Senão não fazia sentido a gente estar aqui. Então, por mais que a gente não concorde em muitas coisas, em termos de tradição até, existe um fio condutor que a igreja como um todo confessa há 2000 anos, e isso é verdade. A gente usa outras palavras, a tradição calvinista usa outras palavras, os calvinistas, dentro dos calvinistas, usam outras palavras, mas no final das contas, às vezes está todo mundo falando do mesmo centro, do mesmo credo essencial, que é o que nos coloca dentro do cristianismo como um todo. É isso que eu quero dizer. Boa, muito bom. Gente, a última pergunta para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo ao vivo. A pessoa pergunta, como devemos... Tem outras perguntas boas aqui, tá, pessoal? Que depois até a gente pode gravar vídeo, até BTcast e tal. Aliás, muitas dessas perguntas têm resposta em BTcasts e BT-papos. Eu e o Cacau Marques, tá bom? Então, se você fez uma pergunta aqui e a gente não respondeu, procure no Google, jogue a sua pergunta, adiciona BTcast, Bibotalk, que você vai achar a nossa resposta lá. Tá? Principalmente para quem fez perguntas sobre moralidade, que a Bíblia não, né? A Bíblia não é um conjunto de regras, mas as narrativas têm moralidade. A gente já falou muito sobre isso no BT Papo lá, tá bom? A pessoa perguntou o seguinte, como devemos agir? Eu queria que todos vocês respondessem um pouquinho essa pergunta, tá bom? Se der, não é obrigado, mas se quiser eu ficaria muito feliz. Como devemos agir quando fazemos parte de uma instituição cristã que desencoraja o estudo bíblico mais profundo e até rejeita o ensino teológico, afirmando que apenas o Espírito Santo basta? Vocês, né? Sacanagem. Devemos permanecer ali, tentando influenciar de forma positiva, ou buscar uma comunidade que valorize o estudo das Escrituras como algo essencial para a vida cristã? Qual o nome da igreja? Cara, pela minha recente experiência com esse tipo de questionamento e pessoas passando por isso, o que eu diria é: como resposta ideal é sair. O quanto antes. O quanto antes. Como resposta ideal é sair o quanto antes. Porque a gente tem visto recentemente que não vai mudar. Tudo que tem sido sinalizado é: não queremos essa mudança. E aí a gente fica se iludindo. E você passa uma vida e você perde uma vida num lugar desse. Eu estou vendo um cronômetro ali. Cada segundo a mais é um segundo a menos, cara. Sua vida vai acabar. E você ficou perdendo tempo num lugar que não vai mudar. Então, em condições ideais, sai. Agora, eu sei que para muita gente isso é difícil. Por causa dos pais, principalmente dos pais, do sogro e da sogra. Às vezes dos boletos, né? Do vovô e da vovó. Né? O obreiro está com essa crise, né? Se o problema é boleto, Deus cuida. Sai agora. Sai agora. De verdade, esse é o mais fácil de todos. É difícil sentir na pele, mas o texto bíblico garante: se o problema é boleto, Deus cuida. Sai o quanto antes, tá? Mas eu sei que esses processos são difíceis. E dentro dessa dificuldade, cada família encontra a sua dinâmica para ser fiel ao texto, à possibilidade de estudo e aquilo que o texto demanda que tenhamos em família. A honra a pai e mãe, que é necessária. A harmonia entre cônjuge, marido e mulher, que é prioritária. Então, cada pessoa nesse contexto vai ter que fazer uma avaliação para saber, tá, eu não estou numa condição ideal. Existem coisas que me conectam nessa instituição ou nessa comunidade
cuja ruptura traria um mal muito mais complicado. Tá, então não dá para sair. Beleza, chegamos à conclusão que não dá. Nessas condições, eu não gastaria energia tentando mudar uma instituição que dá mostras sucessivas de que não quer e não vai mudar. Eu usaria essa energia para testemunhar fielmente o Evangelho no meu ambiente mais íntimo, para que as pessoas que estão nesse meu ambiente mais íntimo percebessem a diferença que o Evangelho verdadeiro e o estudo bíblico verdadeiro fazem, e quem sabe essa ruptura seja possível junto com a minha família. Isso é o que eu faria, mas eu posso estar errado. Eu acho que uma das questões, eu concordo com... Deixa eu ver se eu consigo a minha voz. Ele está emocionado. Cara, se é boleto, Deus cuida. Eu concordo com o Vitor aqui na questão ideal. Se é uma igreja que rejeita o ensino bíblico, está rejeitando tudo. Então, na questão ideal, é essa aí. Mas uma questão é sobre o pastoreio de quem não está sendo pastoreado. Então, no seu grupo de amigos, ali dentro daquela igreja, como é que você também, a partir que está conhecendo o Evangelho, está conhecendo a revelação bíblica, está conhecendo a teologia, você começa a fazer o que a igreja não está fazendo, que é pastorear e ensinar. E você começa, de alguma forma, dentro dessa instituição, ser igreja, se ela não é. Como é que você, dentro dessa organização, você consegue ser organismo? Então, cada caso, ele vai ser um caso, né? Cada pessoa vai ter uma singularidade na sua vocação, no seu chamado. Então, por isso é importante saber, você que está fazendo essa pergunta, se Deus está entregando pessoas ao seu redor para você cuidar, para você pastorear e para você ensinar. Eu vou contar rapidamente uma história minha. Antes de entrar no ministério pastoral, eu fui líder de jovens. E eu fui líder de jovens durante um bom tempo, acho que uns 4 ou 5 anos, numa igreja que era bem grande, muito grande, tinham muitos jovens. Eu comecei a ter uma crise espiritual nessa igreja. Tu pinta o cabelo, mano? Eu? Não. Tu pinta o cabelo? Pareceu? Não, é porque tu não tem cabelo branco, liderou jovens não, eu por 4 tenho, anos. eu tenho. Tem? Tenho muito. Tenho muito. Ora se tem. Mas não pinto, não. E eu lembro que eu comecei a ter essa crise de fé muito forte, uma depressão espiritual muito forte, e eu precisei reformar a minha teologia. Só que eu comecei a ter muitos embates com a liderança daquela igreja gigantesca. Muitos jovens iam para o culto somente quando eu pregava, por conta que a igreja era pentecostal e começou a se neopentecostalizar muito mais. O que foi que começou a acontecer? Eu comecei a ser visto como uma ameaça dentro da igreja e começou a ter várias reuniões comigo sobre o que nem eu sabia o que era aquela reunião, eu só ia. E, no determinado momento, eu comecei a olhar para o meu coração e dizer assim, eu tenho que ter cuidado para não dividir essa igreja é muito grande, aquilo, outro. Até que eu encontrei um pastor na cidade onde eu morava, Fortaleza, e esse pastor era presidente de um seminário muito conhecido, e ele chegou para mim e disse assim, e aí, quando é que você vai sair de lá? Vem para cá. Aí eu disse, não posso sair, tem muita gente lá, que eu estou cuidando e tudo mais, que é um outro lado da moeda, que eu estou cuidando e tal. Aí disse assim, traz todos, tira todo mundo de lá. Aí eu disse, mas isso é divisão. Aí disse, não, se uma igreja que é neopentecostal, que está pregando o que você diz que está pregando, é sinagoga de Satanás. Tira, leva. E ele tinha razão nesse ponto. Porque nem eu suportava ouvir o que estava sendo pregado lá, que eram coisas, gente, assim, pior do que tudo que você já ouviu aí, do que até o Valdomiro Santiago já falou. Pegou agora? Entendeu o esquema como estava? Pois é. E eu lembro que aquilo me desgastou demais. Agora, tinha uns 500, 600 jovens, tá? Eu sabia o que ia acontecer. Até que eu disse, eu estou indo embora para eles. E os jovens disseram, a gente vai junto.
Só que ali tinha uma coisa. Eu sabia que eles não estavam preparados e nem estavam no mesmo espírito para entender o que era uma mudança de igreja. Por que eu estou colocando essa preocupação aqui? Porque quando a gente está em crise com a nossa igreja, todas as outras igrejas parecem belas e muito bonitas, e todas melhores do que a nossa. E os erros da nossa se potencializam quando a gente olha os acertos da outra. O problema é que quando a gente sai da nossa e vai para outra, a realidade bate a porta e a gente percebe que não existe igreja perfeita e você já não tem tanto ânimo para aguentar mais uma igreja problemática, porque você acabou de sair de uma que tirou todas as suas forças. Então, o que foi que aconteceu? Muitos daqueles jovens, muitos, tentaram várias igrejas e não conseguiam. Não conseguiam. Os que eu consegui pastorear e preparar para a mudança de igreja, deram até que alguns deram certo. Mas sabe o que foi que doeu mais no meu coração? E era naquela época que estava uma reforma em todo o Brasil, as pregações do Paul Washer toda traduzida, a pregação chocante traduzida, todo aquele negócio. Muitos deles foram para o mundão. Mundão mesmo. Decepcionado com a igreja e quando tentaram mudar de igreja não conseguiram ir para nenhuma. Então entenda uma coisa, mudança de igreja não é só doutrinária. Nunca esqueça disso. Você não está mudando somente de papel, é uma mudança de comunidade. E mudança de comunidade vai exigir muito mais de você. Porque você não está lidando somente com quem acerta ou não doutrina, é com quem vai viver do teu lado. Então, o que eu quero colocar aqui sobre essa questão aí, beleza, é uma igreja problemática, colocando o que os irmãos colocaram aqui. Primeiro, muito problemático, você não vai mudar, tem que sair. Agora, se Deus está colocando pessoas, pastoreia. Mas agora eu quero complementar só dizendo assim, mas tudo tem um limite. E aí você precisa entender o seu limite. Primeiro, está no tempo de sair mesmo? Não doutrinariamente, mas você do teu coração está conseguindo, vai conseguir? Qual é a outra igreja que você pretende ir? Já consegue visualizar? Já viveu? Vai para lá por quê? Porque viu só o pregador famoso da internet? Vai para lá só porque tem um nome reformado? Vai porque lá só uma igreja que todo mundo lá é muito legal porque só estuda Calvino? Isso não vai te sustentar numa comunidade. Não vai. Porque comunidade é muito mais do que a fama da internet. Eu lembro que lá em Fortaleza eu precisava dizer que o pessoal vinha para uma igreja e quando vinha para uma igreja, não, eu te vi na internet. Vi, meu irmão, olha, se tu estiver próximo domingo aqui vai ser um milagre já, viu? Por quê, pastor? Porque você vai conhecer quem sou eu agora para além dela. Você vai ver que eu posso ser chato com você. E aí, vai aguentar? Sabe por quê? Porque, olha, todas as vezes que você está em crise no teu relacionamento, outros relacionamentos ficam muito bonitos e muito belos. Eu estou falando de igreja aqui. Então, cuidado para que você não esteja, que você está procurando outra igreja enquanto está na sua, e nessa visita você está muito iludido sobre o que é comunidade. É só esse alerta que eu queria dar aqui para você. Muito bom, palmas para os nossos queridos amigos e palestrantes. Galera, esse foi mais um BTcast, voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E a galera curtiu?